Olá, eu sou a Jaiane e eu faço dupla com a Larissa Veite, e nosso primeiro trabalho tem o título de Classificação de beleza de espécies de mamíferos mantida no zoológico de Praga. A beleza dos animais aumenta a disposição dos entrevistados para protegê-los, e isso foi desenvolvido pela Eva Landov e colaboradores. É evidente que tem havido um aumento crescente na taxa de extinção de muitas espécies, principalmente causada pela perda de habitat e das mudanças climáticas. Devido a isso, tem-se buscado estratégias como a proteção da biodiversidade através da conservação in situ, que seria no ambiente natural, combinado com a conservação ex situ, que seria em ambientes controlados como os zoos e aquários, garantindo assim maiores chances dessa espécie sobreviver. Graças a esses programas de conservação ex situ, o número de indivíduos de espécies de risco de extinção tem aumentado. Embora ocorra esse aumento, o espaço ainda se torna limitado muitas vezes para acomodar tantas espécies. Portanto, esses ambientes precisam considerar cuidadosamente quais espécies eles devem manter. Assim, alguns fatores podem afetar a presença dessas espécies nesses ambientes específicos. O estudo realizado determinou alguns fatores que afetam a presença de espécies específicas em zoológicos, sendo ele a singularidade taxonômica, o estado de conservação da espécie de acordo com a lista vermelha da USN, o tamanho do seu habitat e a beleza estética, sendo esse último o que teve o maior impacto para a presença desses animais nesses ambientes. Portanto, como a preferência estética humana parece ser um dos preditores para a presença de espécies nesses ambientes, é crucial determinar o que afeta a avaliação humana da beleza animal. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi testar a hipótese de que as preferências estéticas, através de rankings de beleza, em relação aos mamíferos, podem ter um impacto significativo na motivação humana para protegê-los, o que aumenta a chance de sobrevivência futura dos animais. O trabalho está dividido em diferentes etapas da metodologia. A primeira delas foi a seleção das espécies a serem estudadas. Foram selecionadas 145 espécies de mamíferos de 57 famílias, representando a coleção completa de mamíferos do Zoológico de Praga em 2015. A partir disso, foram desenvolvidos dois conjuntos de figuras dessas 145 espécies, sendo um conjunto composto por fotografias do conjunto P e outro composto por ilustrações do conjunto I. Também foram feita extração de características morfológicas para ser consideradas como variáveis explicativas, como por exemplo o diâmetro dos olhos, comprimento do focinho, comprimento do pescoço. E, a partir disso, as imagens que foram desenvolvidas foram entregadas a dois grupos de estudantes universitários tchecos de faixa etária de 19 a 29 anos, sendo o primeiro grupo o conjunto P, que foi desenvolvido com 50 indivíduos, sendo 20 homens e 30 mulheres, e que receberam. Com os dados obtidos do teste anterior, eles decidiram fazer a aplicação do teste para os visitantes regulares do zoológico. Eles desenvolveram uma lista reduzida com 40 espécies das 145 originais, que é chamada de conjunto R, em que essas espécies elas cobrem todo o eixo de ranking de beleza, principalmente as extremidades do mais belo e do menos belo. O teste foi realizado com 270 pessoas, sendo 108 homens e 162 mulheres de 18 a 85 anos. E também foi solicitado na análise estatística para a classificação do ranking de espécies realizados pelos participantes. Eles utilizaram o coeficiente de concordância de Kendall, que consiste na concordância entre várias avaliações feitas por um avaliador. A partir disso, os dados que foram ordenados por classificação foram transformados para melhorar sua distribuição e analisados a partir da análise de componentes principais para visualizar uma estrutura multivariada. Esse resultado
Quanto à classificação das espécies, houve valor significativo, então os entrevistados apresentaram uma classificação de ordem de beleza, não considerando todos os animais como bonitos, sendo que os animais mais bonitos eram os grandes carnívoros, seguidos dos ungulados e do urso polar, e os menos preferidos eram da família Bathyergidae, que são os ratos topeiras, os porcos espinhos do Velho Mundo e os terrenque. Aqui à direita nós temos a classificação dos 15 melhores colocados quanto às características morfológicas. Os animais que apresentavam uma cauda longa, olhos e cabeças maiores foram considerados mais bonitos, pois eles caracterizavam uma aparência mais juvenil que é preferível para o ser humano. No quesito coloração no pelo, animais mamíferos que apresentavam colorações vermelhas, amarelo, preto e cinza mais uniforme, mesmo que apresentasse uma questão de tonalidade diferente, já eram considerados menos bonitos. E também a beleza do mamífero. Eles também fizeram uma avaliação dos resultados obtidos entre os visitantes e os estudantes para ver se eram semelhantes. E eles notaram que existia uma alta correlação de 0,79 na classificação do ranking de beleza entre os mamíferos, sendo que eles também verificaram através de uma nova que existia diferença significativa quanto à classificação no quesito idade e sexo. Todavia, a educação nem a residência. E por fim, como conclusão que eles obtiveram, eles mostraram que esse estudo ele ajuda a planejar a conservação de espécies que não são vistas publicamente como bonitas. Então você consegue ter um conhecimento dos fatores que vão interferir na avaliação humana dessa beleza dos mamíferos e aplicar elas para que seja para quando for necessário realizar a conservação de espécies que não atende esses critérios estéticos. Então você consegue buscar novos meios de explorar essa forma. E essas são as referências utilizadas. Bom, então o nosso segundo trabalho é sobre o impacto de estímulos sexuais no comportamento reprodutivo e valor adaptativo de machos de Mesa bolivar deuclaroi, que é uma espécie de aranha. Esse trabalho foi escrito pela Júlia de Agostini Fernandes e ele vai ser apresentado por mim, Larissa, e pela Jaiane. A seleção sexual, ela está presente na vida de praticamente todos os seres vivos, e ela ocorre pela competição dos indivíduos do mesmo sexo por um parceiro. É justamente essa competição que vai determinar qual macho que vai conseguir obter sucesso nesse momento de corte para conseguir reproduzir e passar então os seus genes adiante. No caso das aranhas, existe cerca de 48.350 espécies descritas até o momento, isso na última listagem em 2019. E justamente por causa dessa grande diversidade de espécies, automaticamente existem muitas estratégias reprodutivas que elas utilizam para conseguir então realizar a cópula. Algumas estratégias que elas utilizam é o canibalismo, onde a fêmea mata o macho em algum momento durante a cópula e através disso ela consegue obter mais nutrientes que vai contribuir para que ela consiga colocar mais ovos e também aumenta a viabilidade de fertilização deles. Segundo, tem o oferecimento de presentes pré-nupciais, que são as presas enroladas. Nesse caso, o macho ele oferece uma presa para a fêmea e, caso ela aceite, eles realizam a cópula. Esse tipo de estratégia demanda um esforço muito grande do macho, mas tem um alto número de aceitação pela fêmea. E por último, tem o tampão copulatório, que nesse caso o macho deixa um pedaço de seu palpo na abertura genital da fêmea, o que torna ela incapaz de copular com outros parceiros, garantindo assim que a prole seja somente dele.
Bom, então quando o macho consegue superar essa etapa de corte, começa então o momento de cópula. No caso das aranhas, os comportamentos nessa etapa podem ter bastante variação. Podem ser tanto simples e rápidos, como também podem apresentar uma sequência de posições e padrões elaborados e bem demorados. Nas aranhas haplógenas, durante a cópula, o macho possui 3 estruturas que pode ficar em contato com a fêmea, que são os pedipalpos, as quelíceras ou o bulbo genital. Em algumas espécies, essas estruturas elas vão apresentar algumas cerdas que eles vão utilizar para fazer movimentos nas fêmeas, no intuito de que a fêmea termine precocemente o momento de cópula e também que diminua a rejeição do macho pela fêmea. Em 2012, uma nova espécie de aranha foi descrita, que é a Mesabolivar deuclaroi, da família Phalcididae. Durante o estudo sobre essa espécie, foi visto que no momento de cópula, o macho ele esfrega as cerdas retrolaterais que estão presentes nos seus palpos, próximo à abertura genital da fêmea. Ali na imagenzinha a gente colocou, pode ver bem certinho, as cerdas que estão presentes nesses pedipalpos, e ele utiliza isso como um atrativo, uma vantagem para conseguir melhorar o momento então de cópula. Bom, nesse sentido, o objetivo desse trabalho é determinar se realmente a presença dessas cerdas nessas estruturas agem como uma vantagem no momento de cópula, comparado com os machos que não possuem essas cerdas. A hipótese principal considera que os machos com cerdas nos palpos possuem maior tempo de cópula, o que resulta em maior fertilização dos ovos do que em machos sem as cerdas. Então, basicamente, esse trabalho vai ver se essa hipótese ela se confirma ou não. Em relação às coletas de dados, foram coletados 82 indivíduos no período de abril a dezembro de 2018 e essas coletas elas foram feitas manualmente em pontos aleatórios. Esses indivíduos eles foram coletados todos na forma imatura e após a coleta eles foram acondicionados individualmente em potes de plástico de 1 litro e levados ao laboratório. Esses animais eles eram alimentados 3 vezes por semana com larvas. Ali nas imagens, na imagem A, a gente pode ver os indivíduos imaturos e no B, como foi realizada a coleta. Então, para testar o efeito dessas cerdas durante a cópula e seus possíveis impactos no sucesso reprodutivo da aranha, esse experimento ele foi separado em 2 grupos e os testes aconteceram em meses diferentes. O primeiro grupo a ser testado foi o grupo controle, onde os machos eles possuíam essas cerdas e quando eles atingiram a maturidade sexual, eles foram pareados aleatoriamente com uma fêmea. Esses testes aconteceram de junho a novembro de 2018 e foi filmado desde o início da corte até o final da cópula, quando ela ocorria. O segundo grupo a ser testado era os machos que tiveram as suas cerdas retiradas e foram pareados aleatoriamente com uma fêmea também. Esses testes aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Basicamente, ele se desenvolveu da seguinte maneira. A fêmea ela era colocada em uma arena no dia anterior ao do experimento e no dia seguinte o macho ele era redirecionado na mesma arena para realizar a corte e cópula. Caso a cópula não se iniciasse dentro de 50 minutos, os indivíduos eles eram guardados individualmente em seus potes. No caso dos machos que tiveram suas cerdas retiradas, antes do experimento, eles foram submetidos a um gás anestésico para que eles não sentissem nada quando fosse então retirado essas cerdas. Referente à análise de dados, foram comparados o tempo de cópula em minutos nos 2 grupos de com e sem as cerdas. Foi realizado primeiro o teste de Mann-Whitney para comparar a média desses tamanhos. Em seguida, foi feito o teste não paramétrico para comparar o tempo de cópula dos machos com e sem as cerdas. E por último, foi feito o teste Q-quadrado para testar a hipótese de que os machos com cerdas possuem um maior sucesso reprodutivo. Resultados: dos 31 experimentos realizados, somente 17 deles resultaram em cópula, sendo 9 com machos com cerdas e 8 com machos sem cerdas. No teste não paramétrico, ele mostrou que o valor foi significativamente maior nas cópulas de aranhas com machos sem cerdas do que as de machos com cerdas.
E no teste Q-quadrado, os resultados eles foram transformados em dados de frequência, sendo 1 para as fêmeas que depositaram ovos e 0 para as fêmeas que não depositaram os ovos. O resultado foi que as fêmeas que haviam copulado com machos com cerdas, elas produziram mais sacos de ovos do que as fêmeas que se reproduziram com os machos sem as cerdas. Bom, aqui na figura 5, trata-se do teste não paramétrico, onde a caixinha branca é referente aos indivíduos com cerdas, enquanto a caixinha cinza é referente aos indivíduos sem cerdas. Visivelmente, já é possível notar uma grande diferença entre esses dois. Na figura 6, trata-se do teste Q-quadrado, onde a coluna em preto refere-se aos indivíduos que obtiveram sucesso e as colunas em branco é referente aos indivíduos que não tiveram sucesso. Analisando ela, dá para ver que os indivíduos que tiveram maior sucesso foram os indivíduos com cerdas. Esse trabalho conclui então que a hipótese inicial ela pode ser parcialmente descartada, uma vez que os resultados obtidos mostraram que o tempo de cópula de machos sem as cerdas foi maior, o que consequentemente se diferencia do estudo utilizado como modelo. No entanto, também foi visto que uma maior duração da cópula não está associada com maior produção de ovos. E sendo assim, conclui-se então que o tempo de cópula não determina o sucesso reprodutivo para esta espécie. Vale ressaltar também que durante o acasalamento, os movimentos das cerdas nas regiões ventrais da fêmea pode servir como um fator de seleção sexual importante, que vai estimular ela a fecundar os ovos, aumentando assim o sucesso reprodutivo de machos com cerdas. E se tratando do ponto de vista evolutivo, essa característica influencia diretamente na seleção sexual. Aqui é a nossa referência, a gente espera que vocês tenham gostado e obrigada!